Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade que se encontra presente aqui nesse ambiente desde as primeiras horas da manhã, onde nossos amigos espirituais estiveram e estão aqui para limpar todos os ambientes, para deixar tudo sereno, tudo tranquilo. E dessa forma nos encontramos aqui, esquecendo todos os nossos problemas lá fora, todos os nossos medos, nossas angústias, nossas dores. Nos encontramos com o nosso mentor espiritual, aquele nosso amigo querido que nos conhece desde antes do nosso nascimento e que continua conosco, nos intuindo, nos amparando, nos protegendo, nos dando alento, nos dando coragem para enfrentar todas as nossas dificuldades. Conectados com esse nosso irmão tão querido, agradecemos aos trabalhadores da casa, os trabalhadores desencarnados, que aqui dedicam o seu amor, o seu tempo neste mundo espiritual, para que possamos estar aqui plenos e serenos. Desta forma, agradecemos por todas as bênçãos que recebemos diariamente. Agradecemos por ter um lar, por ter uma casa que nos protege do frio, da chuva, dos perigos. Agradecemos por ter um leito onde podemos descansar o nosso corpo depois de um dia de trabalho. Agradecemos por uma mesa farta que atende às nossas necessidades. Agradecemos pela nossa família, esses espíritos que vieram junto de nós, alguns para resgatar, outros para nos apoiar. E desta forma, no final dessa existência, teremos aumentado ainda mais os nossos laços espirituais. Agradecemos aos nossos amigos que vieram junto de nós para dar as mãos, para nos socorrer, para que fossem socorridos por nós quando necessitassem. Agradecemos o nosso trabalho, seja ele qual for, de qual natureza for. Trabalhando em casa, nas empresas, trabalhando na indústria, no comércio, aonde for. Onde podemos dar o nosso melhor, onde podemos servir o nosso próximo, com tudo aquilo que temos de mais criativo, de mais amoroso. Agradecemos a natureza que nos cerca, pelo ar que respiramos, pela chuva que cai e que leva embora todas as energias negativas que se acumulam sobre a crosta terrestre. Agradecemos pela fauna, por todos os animais, principalmente aqueles que moram junto de nós e que somos nós, seus anjos tutelares. Agradecemos pela flora, pelas flores, pelos alimentos, por todas as plantas, todas as árvores. Agradecemos por essa doutrina bendita que nos ensina a amar, que nos ensina a raciocinar, que nos ensina a perdoar todos os nossos inimigos. A doutrina que nos faz estudar, que nos faz entender, que nos faz compreender tudo aquilo que passa ao nosso redor. E desta forma, nós todos juntos aqui, nos encontramos com Maria, nossa mãe, que nos coloca em seu colo, nos cobre com o seu manto azul, e nos sentimos tranquilos, serenos, esquecendo todos os nossos medos. Ela nos acolhe com seu amor e nos leva um pouco mais acima, onde encontramos o seu Filho amado, o maior exemplo de abnegação, de misericórdia, que já esteve aqui encarnado entre nós. Subimos um pouco mais junto do nosso irmão Jesus e nos encontramos na esfera divina, onde encontramos o nosso Pai, aquele que nos criou simples, ignorantes lá atrás. E dessa forma, caminhando um pouquinho de cada vez, chegaremos novamente na sua essência, junto dele. E desta forma, todos nós aqui unidos, encarnados e desencarnados, dizemos:
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Catarina, sou trabalhadora aqui da casa. Gostaria de saber se tem alguém vindo aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Ela também, que linda! Sejam bem-vindos. Todas as dúvidas, todas as necessidades que vocês tenham aqui na casa, tem a equipe que trabalha aqui e estamos à disposição para ajudar todo mundo que precisar. Bom, hoje nós vamos falar sobre o mundo de provas e expiações. Toda preleção minha, eu falo um pouquinho de provas e expiações. Então hoje eu estou super feliz, porque eu vou ter a noite inteira, né, meia hora, para falar sobre provas e expiações. Então, é um tema que eu gosto bastante, que eu estudo bastante. Então hoje a gente, nesse tempinho que a gente tem aqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, antes de mais nada, todos nós evoluímos, né? Todos nós viemos lá de trás, né? De uma centelha, e aí fomos evoluindo, passando por diversas existências, adquirindo mais experiência em cada uma das nossas existências. Erramos bastante, aí a gente vem, corrige, erra um pouquinho de novo, mas vem, corrige, e a gente está aqui nesta de errar e corrigir faz tempo, né? Mas tudo bem, não vai acabar agora, vai continuar, né? Porque é um longo caminho. Então nós temos esse tempo de evolução, que não é só nessa existência. Tudo bem que talvez essa existência em que estamos aqui hoje seja a mais que a gente progrediu. Pode ser que em outras a gente meio que passou batido, não refletiu, não fez nada, né, para próprio crescimento pessoal e espiritual. E pode ser que essa seja a encarnação que estamos mais buscando a evolução. E assim como nós, seres vivos, criados por Deus, por uma inteligência superior, o planeta também passa por um momento de transição. Ele também é um órgão vivo, criado por Deus. E ele também necessita passar por situações, por fases, e ele vai evoluindo. E a Terra está evoluindo. Tanto que eu sempre digo nas minhas preleções, somos hoje os trabalhadores da última hora. Estamos aqui neste momento de transição. Há um tempo atrás, quem esteve aqui no planeta estava passando por uma outra fase. Nós estamos na fase da revolução, onde tudo vai acontecer. Por isso que nós somos chamados e por isso que eu acho que a gente está nesta encarnação evoluindo um pouquinho mais rápido, porque antigamente demorava o processo. Hoje, nas aflições que nós temos dessas atuais encarnações, dessa encarnação, a gente está colhendo aqui mesmo. Antigamente, muito antigamente, as pessoas cometiam erros, né, danos aos outros e ia resgatar em outras existências. Está tão rápido que estamos resgatando aqui mesmo, nesta mesma existência. Então, isso é algo que está acontecendo porque estamos no momento de transição. Bom, a Terra, ela tem algumas fases, então a gente chama de mundos. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores, mundos ditosos, mundos ditosos e felizes, ditosos ou felizes, e por último, celestes e divinos. Então são 5 tipos de mundo. Nós não estamos mais no mundo primitivo, então já passou. Detalhe, a Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos. Então as fases de mundos, elas não são iguais. Então a gente ficou muito tempo no mundo primitivo, muito tempo, o planeta todo. Então costuma-se dizer que é a primeira encarnação nossa, quando a gente vai no mundo primitivo. Lembrem-se lá atrás, né, quando a Terra formou,
que teve todo aquele processo de eras, né, em que a Terra foi formada. Então, não estamos no mundo primitivo. Aí, segundo, né, a gente recebe da espiritualidade, quando Jesus encarnou entre nós, né, ele não reencarnou, ele encarnou naquela ocasião. Ele, como vocês sabem, ele é o arquiteto do nosso planeta. Simbolicamente, eu vou dizer assim, ele manipulou o planeta com suas mãos. Então, ele é um ser crístico que esteve no desenvolvimento do nosso planeta. Então, ele estava ali presenciando todas aquelas eras de mundo primitivo, onde a gente estava se acertando como humanidade, e aí ele encarnou há 2000 anos atrás. Quando Jesus veio para cá, que, como eu sempre digo, ele estava no futuro, e ele veio para encarnar entre nós na matéria, porque espiritualmente ele é muito elevado. Então ele teve que, vindo na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, voltando. É um processo um pouco mais complexo, mas ele encarnou entre nós há 2000 anos atrás. Quando ele encarnou, existia muita maldade no mundo. Então é só a gente lembrar aí das histórias da Bíblia, do Velho Testamento, que todos nós já demos uma olhadinha, aliás, a gente já viu. Então foi preciso que a espiritualidade tirasse daquele mundo, nos encarnados e nos desencarnados, muito dos espíritos que eram muito voltados ao mal, para que ele pudesse encarnar e tivesse pelo menos uma vibração um pouco mais elevada naquele momento. Então, quando Jesus encarnou entre nós, a Terra passou de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Então, foi preciso fazer essa limpeza, né? Então, muitos espíritos foram levados embora daqui para outros lugares, para que ele pudesse vir numa vibração melhor. E olha que, quando a gente estuda, né, o Novo Testamento, logo que ele nasceu, a gente via muita maldade também. Mas aí começou o mundo de provas e expiações, em que estamos agora. O que é esse mundo de provas e expiações? Onde o mal predomina. Então, entre nós aqui, né, estamos aqui todos nós buscando o bem, mas existe na Terra, no planeta, neste momento, muita maldade. Então, existe mais o mal do que o bem. É novidade para alguém? Não. Né? Só a gente vê aí notícias, jornal, televisão, e às vezes dá até desânimo, a gente até pula, né? Porque é muita coisa ruim que acontece. Mas eu sempre penso, quando eu vejo algo assim, né, muito de maldade acontecendo, eu sempre lembro desta regra do mundo de provas e expiações. Porque quem não estiver conectado à energia do planeta Terra, que está mudando agora, não ficará mais aqui. Então eu penso que cada um constrói aquilo que ele mesmo vai viver. Então a gente constrói aquilo que é bom e outros constroem o que é ruim, e aí tá tudo bem, atende-se todos os gostos, né? Como funciona, né? Nós aqui hoje esperamos que sejamos pessoas boas aqui entre nós. Só que a hora que a gente sai lá na rua, a gente vai cruzar ali na cidade, a gente está cruzando com pessoas que podem ainda estar no mundo primitivo. Porque existe? Não existe gente que está no mundo primitivo entre nós? E não existem pessoas que estão entre nós, que já estão assim no mundo ditosos, pessoas boníssimas, também tem. Então, neste momento, ainda conseguimos conviver, não conseguimos conviver ali, intimamente, mas na energia do planeta ainda tem muita gente no mundo primitivo. Quantas crueldades que existem, que você só pode imaginar que este ser esteja ainda no mundo primitivo. Só que o que vale é a média. Então, existe gente boa, existe gente ruim, mas o que é a média, no caso nosso aqui, é mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. E vejam, né, estamos aqui nesse momento de transição. E por que provas e expiações? Depois eu vou falar da transição. O que são provas e expiações? Então, a prova, ela é aquilo que a gente vem para... alguma coisa relacionada à nossa vida anterior, mas que a gente vem para poder superar, a gente vem para aprender, é uma fase bastante de aprendizados. E as expiações são decorrentes dos nossos erros do passado, que a gente vem para cá para corrigir.
Como a gente sabe quando é prova e quando é expiação? Todo mundo já teve provas e expiações. Quando a gente aceita aquilo que aconteceu com a gente, pensando que aquilo veio para que a gente pudesse crescer, que a gente evoluiu, que quando passou todo aquele problema, a gente fala, nossa, né? Eu era tão fragilzinha, hoje eu sou tão forte, eu era tão boba, agora eu sou esperta, eu não entendia nada, agora eu conheço um pouco mais. Ai, foi tudo bem, eu perdoo. Foi uma prova. Expiação é aquilo mais difícil, sabe aquela coisa mais difícil de viver? Porque ainda existem resquícios daquilo em nós, daquilo que a gente fez no passado. Então, a prova ela é mais fácil. E uma coisa que eu gosto bastante de sempre falar, né? Existe uma analogia, que a Terra é ou uma escola, ou um hospital, ou uma prisão. Eu gosto de pensar que estamos numa escola, mas tem muitos de nós que estão numa prisão e muitos que estão num hospital. Mas vamos encarar como uma escola. Todo mundo aqui vai para a escola, já foi para a escola, e a gente tinha ali a cada 2 meses, né, no semestre, no ano, as provas que a gente tinha que fazer. Ninguém queria prova, certo? A gente gostava de ir para a escola, estudar, né, e não precisar fazer prova, não é? Não é verdade? A gente não quer fazer prova. Mas a gente precisa. Não tem como fugir. Senão você não passa de ano. É uma analogia bem simples. E como que a gente faz para passar nas provas? A gente se prepara, a gente estuda e aí a gente passa na prova. Meio óbvio, né? Mas a gente não pensa nisso na vida. Então, a gente vai passar por provas ainda na vida. Mas o que vai fazer a gente passar de ano desta prova em si? Se preparar, estudar. Então, quando você começa a estudar o Evangelho, quando você começa a entender o que o Livro dos Espíritos traz, quando você começa a entender o propósito desses encontros que nós temos toda terça e todo sábado aqui na casa, o pessoal que está fazendo escola nas quartas-feiras estuda sistematicamente toda a doutrina, toda a vida de Jesus, tudo, durante 3 anos. Aí a gente vai entendendo que quando as provas chegarem, a gente vai estar preparado, daí a gente passa de ano. É simples, né? É simples, é fácil falar, né? Mas é dessa forma que nós buscamos o preparo para passar pelas provas e pelas expiações. Se a gente não se prepara, a gente não consegue superar. E aí, o que vai vir depois? Mundo de regeneração. O mundo de regeneração não é quando vai ser mais gente boa do que gente ruim. É transição. Então, eu costumo dizer que Primitivo durou muito tempo. O mundo de provas e expiações está durando uns 2000 anos por aí. E está em vias de terminar. Porque já começaram, a gente vai lendo, né? Livros que trazem essas informações para a gente, porque o Evangelho, ele trouxe uma boa parte, mas agora a gente vai acompanhando, né, espíritos que estão desencarnados, que estão trazendo as informações atuais para a gente do que está acontecendo. Então, muitos espíritos já não estão mais entre nós, já estão sendo mandados embora. Assim como aconteceu com Capela, quando Capela também passou por um momento de transição. Eles, naquela época, eles passaram para a regeneração. Eles estavam muito mais adiantados que nós. E nós sabemos de estudar a doutrina que os habitantes de Capela que saíram de lá e foram mandados para cá por causa da moral, não era porque eles eram inteligentes ou eram ignorantes, não. Eles tinham a moral que não era condizente com a vibração que o planeta deles estava passando. E eles vieram para cá. Eles ajudaram a criar, né, tudo aquilo lá no Egito, Atlântida, então todas aquelas coisas lá do mundo antigo, muitos deles foram os capelinos que vieram. Então é muito legal a gente estudar, então convido todos vocês a se aprofundarem, a buscarem na nossa lista de livros que a gente tem aqui na casa, livros que expliquem um pouquinho mais, porque a gente vai saindo um pouquinho, né, desse nosso dia a dia para ir além, para entender como que criaram, né, aquelas pirâmides no Egito, como que criaram, né, quando tinha Atlântida, como criaram aquele mundo tão, né,
Então, assim, fora da nossa realidade, para uma época que tinha escravos, que não tinha tecnologia, como eles conseguiram fazer tudo aquilo? Então, eles vieram do futuro, por quê? Porque não tinham condição vibratória para continuar lá. E nós somos viajantes de estrelas. Então, a gente está aqui hoje no planeta Terra, mas a gente veio de outros lugares. Então, é importante a gente buscar o entendimento. Para quem está vindo, assim, às vezes, que não entende nada da doutrina, está vendo tudo isso pela primeira vez, pode ser tudo um pouco diferente demais. Mas a gente que vai estudando, a gente vai entendendo que tem um porquê, tem um propósito em tudo isso. E nesse mundo de regeneração, né, que a gente está entrando agora, que é uma transição, para depois, finalmente, a gente estar num mundo onde o bem prevalecerá. Então, é importante que a gente busque, né, acima de tudo, transformar todas as nossas ações em ações positivas, para que a gente possa, né, aumentar essa média, para que a gente possa ficar aqui no planeta. Eu não quero ir embora daqui, eu quero ficar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar a minha energia, a minha vibração, que ela seja igual à do planeta que ele vai se transformar. E é interessante porque o capítulo que está falando sobre este assunto no Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Então essa é uma passagem bíblica, né, em que Jesus disse que não existia somente uma morada. O que ele quis dizer com isso? Que não era somente isso. Existem outros orbes, outros planetas, outras constelações e que elas também têm vida. Então, só para a gente poder fazer um estudo rapidinho. Quais são os capítulos que a gente vê aqui Há muitas moradas na casa do meu Pai? Diferentes estados da alma na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual. Quais são os diferentes estados da nossa alma? Diversas categorias de mundos habitados. Destino da Terra e causa das misérias humanas. Mundos superiores e inferiores. Tem bastante riscado, ó. Mundos de expiações e provas, foi trazido por Santo Agostinho em Paris, 1862. Então foi Santo Agostinho que trouxe para a gente essa passagem. Mundos regeneradores, também Santo Agostinho. E progressão dos mundos, também foi ele. Então ele trouxe para a gente, né? Então vocês sabem que a codificação espírita, ela foi feita por meio, né, de vários, né, espíritos que se juntaram, foi uma falange de espíritos do bem, para que eles pudessem trazer essas verdades. Isso foi quando criou-se a codificação espírita. Então, quem não se adequar vai ser expurgado, não vai mais ficar entre nós. E eu quero ler aqui para vocês, ó, o que o Santo Agostinho nos trouxe a respeito de provas e expiações, para que a gente possa reforçar. O que vos direi desses mundos de expiações que vós já não conheceis? Pois basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência para um grande número de seus habitantes indica que ela não é mais um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos ainda mal saídos da mão do Criador. As suas qualidades inatas são a prova de que já viveram ou realizaram um certo progresso. Então, se estamos aqui no mundo de provas e expiações, algum progresso a gente tem. Mas os vícios também numerosos aos quais se inclinam são indício de uma grande imperfeição moral. É por isso que Deus os colocou no mundo ingrato, para expiarem suas faltas por meio de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Estamos nessa fase. Tem um espírito que eu acompanho por meio dos livros do Dr. Inácio, que é um espírito já desencarnado e que traz também notícias para a gente, que é o Dr. Odilon. Ele diz assim, ó, que enquanto estivermos aqui, ainda pegando uma bala e jogando papel de bala na rua, ainda não somos merecedores de um mundo de regeneração. Então pensem que é uma atitude muito simples, né? Jogar um papel de bala no chão. Ele quis dar um exemplo que pode acontecer com qualquer um de nós. Então imaginem todos os nossos atos que muitas vezes são equivocados. Por isso que a nossa reforma íntima tem que ser urgente. Que pode ser que a gente não jogue papel de bala no chão. Isso a gente já aprendeu. Mas pode ser que a gente fale mal dos outros. Pode ser que a gente condene o próximo.
Pode ser que a gente critique o próximo, que não se coloque no lugar do outro. Espero que ninguém aqui mate, que ninguém roube, mas como eu sempre digo, às vezes a maledicência, o julgamento, a condenação ainda faz parte dos nossos dias. A falta de perdão. E todas as vezes eu falo a mesma coisa. A gente não perdoa. Estamos aqui há décadas na doutrina espírita, estudando, e a gente não perdoa. Então, aonde foi todo o conhecimento? Onde foi tudo aquilo que a gente ouviu, leu, meditou, aprendeu? Se a gente ainda não perdoou. Porque se estamos aqui hoje, no mundo de provas e expiações, é porque temos que passar por provas e expiações. E aquele que nos feriu, de uma certa forma, foi uma ferramenta, foi um instrumento para que a gente pudesse pagar essa conta. Se não fosse um fulano, ia ser o outro fulano. Alguém ia causar para a gente esta prova, esta lição, esse dissabor. Então, por que a gente não perdoa? Porque ainda somos egoístas, somos orgulhosos e ainda não entendemos o que a gente veio fazer aqui. Na verdade, aquele que nos feriu foi abençoado porque nos trouxe o resgate. Ele vai pagar as suas dívidas? Claro que vai, porque a gente, tudo que faz, a gente resgata, a gente tem que passar por aquela prova. Mas nós estamos nos livrando daquilo e olha que bênção. Então, cada vez que nos sentimos feridos, machucados, que passamos por um processo doloroso na vida, é uma conta a menos que temos que pagar. A gente vem com uma listinha, a gente não sabe qual o tamanho dessa listinha, tem uns que a listinha é grande, tem uns que a listinha é pequenininha, e a gente não sabe quantos já ticou, mas não importa os que já ticaram, porque eles já vão ser eliminados, já passou, já pagamos, graças a Deus. Cada uma das dificuldades que a gente tem é uma conta a menos para pagar. Se for pensar dessa forma, né, fica tudo melhor na vida da gente. E aqueles que ainda existem para ser pagos, que ainda não sabemos as provas que teremos na nossa vida, lembrem-se da escola. Se a gente se prepara, a gente passa melhor. Quando a gente não estudava na escola, passava um desespero, né? Chegava a prova, não entendia nada. Né? Já aconteceu isso comigo, de pegar e falar assim, gente, eu devia ter estudado mais, que eu estaria mais livre, estaria menos preocupada. E aí quando você vai percebendo, você vai estudando bastante para que você passe e fique livre. É a mesma coisa. Então, nós não sabemos o que virá, mas se nos prepararmos, poderemos enfrentar com cabeça erguida, perdoando, aceitando, sendo compreensivo, tendo compaixão. Que é tudo isso que a gente precisa. A gente não quer ser o melhor do mundo, a gente quer viver uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida sossegada, sem muitas preocupações. A gente quer passar pelas provas e ser forte para que nem fale assim, olha, nem doeu, passei, deu tudo certo, já passou. E assim a gente vai evoluindo. E a Terra está nesse processo, igualmente a nós. Então, desejamos sorte para a Terra, né, que ela consiga sua evolução e que a gente possa continuar aqui, porque aqui será um lugar melhor para a gente ficar. Será nesta encarnação nossa? Provavelmente não. Será numa próxima, mas não importa, porque a gente já sabe como funciona. Né? Então, não somos desavisados. Mas para os nossos filhos, nossos netos, então pode ser que a gente deixe um lugar melhor. Então, vamos fechar os nossos olhos. Agradecer por esse momento de reflexão da doutrina espírita, onde podemos entender a pluralidade dos mundos em que habitamos. Que essa nossa vida seja leve, que essa nossa vida seja tranquila, que nos traga, acima de tudo, o entendimento, para que possamos passar pelas provas e expiações da melhor maneira possível, acreditando sempre que tudo será para melhor, acreditando que Jesus está aqui nos socorrendo, está aqui trabalhando, é aquele que mais trabalhou dentre nós. Aquele que deu sua vida para aqui encarnar, para sofrer, mas para trazer para a gente uma lição. E que possamos ser dignos de todo esse trabalho.
de todos aqueles espíritos que já vieram antes de nós para preparar esse mundo, para deixá-lo desta forma, nesse momento de transição, onde encontraremos o mundo de regeneração. Que assim seja, e graças a Deus.